cronista convidado, Ângelo Segrilo. Olá, amigos da Voz da Rússia, eu sou Gabriela Lang e o cronista convidado de hoje é o Ângelo Segrilo. Ele é professor de História da USP, Universidade de São Paulo, e está aqui para falar um pouco sobre a situação atual na Crimeia. Tudo bem, Ângelo? Tudo bem. Bem-vindo. É um prazer falar com vocês. Bom, Ângelo, a Crimeia é pauta do dia hoje e está na polêmica geral e muita gente não sabe qual é o contexto histórico da região. E por que de tanta polêmica? Você pode esclarecer um pouquinho isso pra gente? Realmente é muito complicado, são vários fatores, né? Para simplificar um pouco, talvez historicamente é bom a gente falar que originalmente, lá atrás, russos, ucranianos e bielorrussos eram um povo só, né? No chamado Estado Kievano, do século IX ao XII. Depois veio o chamado domínio mongol, né? E aí esses três povos começaram a se diferenciar. Por isso que a relação entre eles é uma relação tão assim que envolve aproximação, repulsa em diferentes momentos, uma coisa bastante próxima e complicada. E a questão da Crimeia, que é a parte sul, a península, bem no sul da Ucrânia, ela é especialmente complicada, porque até 1954, né, já há mais de três séculos, ela era parte da Rússia, né? No caso, na época, 1954, na época da União Soviética. Sim. E o líder soviético da época, o Khrushchev, resolveu passar a Crimeia da Rússia para a Ucrânia, né, que era uma outra república constitutiva da União Soviética. Por que essa decisão foi feita? As pessoas especulam muito, né? O Khrushchev, alguns dizem até que o Khrushchev era ucraniano. O Khrushchev não era ucraniano, ele era de etnia russa, mas trabalhou muito tempo na Ucrânia. Por ter trabalhado lá muito tempo, né, ele parece que quis fazer tipo um agrado aos ucranianos, aproveitando até porque geograficamente faria até sentido, né, porque a Crimeia é a continuação da Ucrânia, né, aí depois tem um estreito que separa da Rússia. Então faria até um sentido geográfico que a Crimeia fizesse parte da Ucrânia, mas dentro do contexto da União Soviética. Dentro do contexto da União Soviética não havia disputas nacionalistas, etc., né? Então seria uma parte da Ucrânia que tinha uma grande maioria de russos habitando, uma situação muito comum na antiga União Soviética, né, que era um estado multinacional. Então, o que na época parecia uma coisa inofensiva, meio estranha, mas inofensiva, adquiriu outros contornos depois que a União Soviética caiu, porque aí eram países diferentes, e a Crimeia ficou um pouco diferenciada dentro da Ucrânia, né? Para complicar, houve agora a confusão, né, que os ucranianos chamam de revolução da Euromaidan, né, a praça lá da Europa, etc., no final do ano passado para cá, em que foi destituído o antigo governo, né, e que o presidente era ligado, inclusive, ele era de origem étnica russa, e quando houve essa derrubada do antigo presidente, o pessoal da Crimeia diz, bom, já que derrubaram o antigo presidente sem ter seguido os preceitos legais, né, de procedimento legal de impeachment, etc., então nós também não reconhecemos o novo governo, é ilegítimo, e declaramos nossa independência. Ficou uma situação extremamente complexa, e aí declararam a independência e agora fizeram um referendo para retornar à Rússia. Então é uma série de indas e vindas, tanto em termos históricos de séculos, como nesses últimos momentos pós-soviéticos. Bom, ainda sobre a região da Crimeia, professor, você mencionou que houveram disputas e uma mistura de guerras entre povos datam de muitos séculos atrás. Hoje, atualmente, existe um movimento de ressurgimento nacionalista na Ucrânia contra os russos, contra a etnia russa dentro da Ucrânia. Você sabe me explicar qual é a diferença, se é que ela existe de fato étnica, entre esses povos que habitam ou já guerrearam por ali? Olha, foi bom você ter mencionado esse ponto, porque uma coisa que é pouco conhecida aqui no Brasil é o seguinte: a nacionalidade de uma pessoa nos países eslavos, ao contrário de países como Brasil, Estados Unidos, França, que são estados-nações, né? Nós somos estados-nações. Aqui, uma pessoa nasce no Brasil, primeira geração, ela é de nacionalidade brasileira, né? É o chamado ius soli, direito do solo. Nasceu aqui, tem nacionalidade brasileira, cidadania e nacionalidade brasileira. Nos países eslavos, a nacionalidade não tem nada a ver com o local que você nasce. A sua nacionalidade é determinada pelo chamado ius sanguinis, direito do sangue. Sua nacionalidade é a nacionalidade do seu pai ou da sua mãe. Então, isso eterniza as diferenças que aqui a gente chama de étnicas, mas que lá eles chamam de nacionais. Eles se consideram nações diferentes, né? É por isso que chamam que a Rússia, a União Soviética, etc., a Ucrânia, são estados multinacionais, em que há muitas nações diferentes. Então as pessoas aqui, é difícil até a gente entender. A única coisa parecida aqui no Brasil, por exemplo, são os índios, né? Que os índios
são cidadãos brasileiros, mas eles consideram de uma nação diferente, são os brasileiros e nós, né, a partir de cada tribo. E na Ucrânia, na Rússia, na antiga União Soviética também assim, são estados multinacionais em que há muitas nações diferentes, eles consideram nações diferentes. Então, quando se fala assim, a população russa da Ucrânia, o pessoal que nem entende direito, pensa que assim, russos que mudaram há pouco tempo para lá, ou russos que, né, não, são russos que moram lá há séculos já, né, e nunca vão se tornar ucranianos porque a nacionalidade é sempre determinada pelo pai ou da mãe, né? Então continua. Por isso é que é muito confuso essa questão de nações e nacionalismos nesses estados multinacionais, porque as pessoas são cidadãos de um país normal, né? Como na Rússia atual, são cidadãos normais, mas nem todos são russos étnicos, né? Que chamam. Eles têm até duas palavras na Rússia para russo, né? Ruski é o russo étnico, né? De pai ou mãe russa, e Irassianin é qualquer pessoa que nasceu na Rússia e é um cidadão russo como qualquer outro, mas muitos não são russos étnicos, né? Muitos são chechenos, são ucranianos, né? São esquimós. Então isso cria uma confusão muito grande, né? De nacionalidades que é difícil para a gente entender daqui do Brasil. E cria um risco também, que a gente já viu várias vezes acontecendo na história, de um grupo querer se sobrepor a outro grupo étnico e fazer uma limpeza étnica. Esse é um dos motivos pelos quais os russos da Ucrânia poderiam se sentir talvez realmente ameaçados por esse surgimento nacionalista, neonazista, que estava acontecendo ali na região da Crimeia, professor? A gente tem que tomar cuidado que nessas épocas de conflito, a temperatura sobe e a retórica também exagera um pouco, né? Eu não acho que os russos na Crimeia eles estariam em risco de vir da Ucrânia, porque a Ucrânia não tem cacife para bancar uma disputa realmente com a Rússia. Então eu não acho que há isso. O que há ali é que, como depuseram um antigo presidente eleito democraticamente, né, que era de origem étnica russa, né, esse russo, os russos étnicos da Ucrânia, cidadãos ucranianos de nacionalidade russa, como eu expliquei, se sentiram como perderam seus direitos. Eles não reconheceram o que é isso. Você não pode derrubar um presidente eleito assim, sem os procedimentos naturais normais de impeachment, etc. Então eles não se sentiram representados e disseram, nós não reconhecemos vocês e declaramos assim nossa independência. Né? Eu acho que é por aí. No caso dos nacionalistas ucranianos, realmente há alguns grupos que poderíamos chamar até de neonazistas, né? Mas não são a maioria do levante que houve na Ucrânia, né? Eu acho que o levante na Ucrânia teve um movimento muito de baixo também, teve esses grupos mais de direita, alguns que usam até símbolos parecidos com a suástica, etc., mas não são a grande maioria. Agora, podem vir a ter influência maior no futuro, né? Então, isso aí é muito confuso, porque na época em que os alemães invadiram a Ucrânia, houve uma parte da população da Ucrânia que ajudou os alemães, querendo sair da União Soviética, receberam os alemães como libertadores e colaboraram com os alemães, né? O famoso exército de Stepan Bandeira. Então isso aí, até hoje, é o caso também na Lituânia, Letônia, né? Em que às vezes eles homenageiam figuras que tiveram ligações com os nazistas, né? Mas eu acho que também a gente não pode dizer que todo o movimento, mesmo nacionalista na Ucrânia, é neonazista ou alguma coisa assim. Existem tendências lá dentro, né, que são perigosas, que eu acho que devem ser controladas, inclusive. O que eu acho é que ali na Ucrânia eles têm que encontrar, agora já está até difícil, a Crimeia eu acho que já saiu, mas tem ainda a questão do leste da Ucrânia, que tem uma população russa muito grande. Sim. E eu acho que eles vão ter que encontrar uma maneira de conviver democraticamente. Desde o final da União Soviética, na Ucrânia, eles não conseguiram, os cidadãos da Ucrânia de nacionalidade ucraniana e os cidadãos da Ucrânia de nacionalidade russa, não conseguiram conviver democraticamente bem, institucionalmente, né? Houve muita confusão, esse negócio de golpe, derrubada, etc. E se não conseguirem melhorar o nível de confiança entre eles, esses problemas vão prosseguir no futuro. Agora, professor, há algum tempo atrás, em 2008, se não me lembro, houve uma situação, claro, guardadas as devidas proporções, que lembra a situação da Crimeia hoje. Foi a situação do Kosovo querendo se separar da Sérvia. E na época, Estados Unidos e alguns países ocidentais apoiaram, inclusive reconheceram a independência do Kosovo e atualmente se colocam totalmente contrários à independência da Crimeia, apesar de os argumentos poderem ser os mesmos de autodeterminação dos povos, enfim. Como o senhor avalia essa diferença de reações? Exatamente, isso aí primeiro mostra muito a hipocrisia que há na linguagem diplomática, etc., né? Agora mostra também a fragilidade do que as pessoas chamam de direito internacional, né? Porque direito internacional é um conceito muito abstrato, né? Dentro dos estados, né? Dentro de cada estado, de cada país,
você sempre tem uma lei máxima, né? Você sempre tem um tribunal superior, né, a todos, que aí dita o que é, se houver qualquer confusão, ele diz o que é certo e errado e todos têm que aceitar. No terreno internacional, há o que os teóricos de relações internacionais chamam anarquia, né? Anarquia não no sentido de bagunça, mas no sentido de que não há um tribunal superior. A própria ONU, ela não manda nos países, ela não pode mandar nos países. Não há um tribunal superior que dite, se houver uma disputa entre países, você está certo, você está errado, né? Então, eles chamam de anarquia, que não há um governo central acima de todos para decidir isso. E aí nós ficamos nessas situações, né? Em que uma hora se aceita um tipo de lógica, em outra hora se aceita outra, né? Disseram que, por exemplo, a Crimeia não tinha legitimidade de decidir sozinha, ela só poderia fazer isso, como citam o exemplo da Escócia agora, né? Que vai ter um referendo para decidir se fica ou não, né? No Reino Unido, mas que foi aceito por todos, foi aceito pela Inglaterra, etc. Então, se não foi aceito por todos, pela Ucrânia, pelos outros países, não seria legítimo. Só que no caso do Kosovo, o Kosovo também não tinha permissão nenhuma da Sérvia para fazer, era uma parte da Sérvia, né, para fazer um referendo para se separar, e assim fez. Então isso mostra não só a hipocrisia, né, que há muitas vezes na retórica diplomática, mas também essa nossa fragilidade do chamado direito internacional, que na verdade ele não existe, é uma criação meio abstrata, né? Bom, e depois dessa notícia que a Rússia vai realmente anexar a Crimeia, uma outra região chamada Transnistria, uma região do leste europeu, que oficialmente pertence à Moldávia, já anunciou que tem pretensões de que a Rússia faça o mesmo por ela do que fez com a Crimeia. O senhor acha que talvez esse tipo de precedente abra caminho para um novo aspecto da Guerra Fria? Eu acho que tanto o precedente do Kosovo como também o da Crimeia mostram que o melhor caminho seria a negociação diplomática e o respeito democrático pelas leis antes que se chegue a esse ponto. Quando se chega a esse ponto, aí, como eu falei, ele já não há, o direito internacional é uma coisa muito abstrata, né? E aí já não tem mais você onde se apoiar num ponto de vista jurídico claro. E isso pode levar a vários casos, né? O caso da Transnistria também, em Moldova, né? Um conflito que está congelado há muito tempo, né? É uma região que também tem maioria russa dentro da Moldávia, que não tinha aceitado algumas mudanças que ocorreram na Moldávia logo no final da União Soviética e está há muito tempo congelado. Então isso aí pode ser despertado, né, a partir dessa questão da Crimeia, né, que foi levantada, e eles podem também realmente... E aí corre-se o risco também de outras regiões, nós temos o mesmo problema. Por isso que nós temos que sentar com calma, todo mundo, né, ver onde... Eu não acho que há ninguém completamente certo nem errado nessas questões, né? Eu acho que dos dois lados, na Ucrânia, na Crimeia, na Rússia, existem alguns pontos em que um lado está correto, alguns pontos em que não está. Então, eu acho que todos têm que sentar para ajeitar isso, porque senão a situação... Nós estamos fazendo esse ano, assim, ironicamente, o aniversário de 100 anos da Primeira Guerra Mundial. A gente tem que lembrar que a Primeira Guerra Mundial também começou com um conflito completamente localizado, né? Ali no meio da Europa, que só dizia respeito à Sérvia e à Áustria, e de repente a coisa se generalizou. Então a gente tem que tomar cuidado para esses pequenos conflitos localizados não acabarem gerando tensões internacionais a ponto de nós termos uma guerra mais generalizada. Tá certo, professor. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E eu conversei com o Ângelo Segrilo, professor de História da USP. A gente falou um pouco sobre a situação atual na Crimeia e os precedentes históricos e outros casos parecidos de conflitos internacionais no mundo. Professor, muito obrigada pela participação. Foi um prazer. Eu sou Gabriela Lang para o programa Voz da Rússia.